Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada, a gente tinha estudado os conjuntos de antenas, especificamente o conjunto com radiação transversal, Broadside Array, em que a radiação se dava no eixo perpendicular ao eixo do conjunto, direção perpendicular ao eixo do conjunto. Agora, nós vamos estudar, no segundo tipo, o conjunto com radiação longitudinal, o End-Fire Array. Então, nesse caso, eu tenho máxima radiação na direção do eixo do conjunto. Pode ser para θ igual a zero, ou seja, eu tenho um diagrama de radiação que aponta na direção Z positivo, ou na direção negativa, tá? θ para baixo, 180 graus. Nesse caso, antes o meu diagrama é sempre uma figura de revolução em torno do eixo Z, antes era um disco, certo? Agora é uma figura com formato de, sei lá, figo aqui, tá? Então eu tenho um diagrama o diagrama com formato de figo. Pode ser um figo para cima ou um figo para baixo, tá? Bem, a condição para a máxima radiação nós já tínhamos visto, é o ângulo psi que vale beta-d cosseno de θ mais alfa igual a zero, certo? Alfa é a diferença de fase entre cada um dos elementos, diferença de fase progressiva, e d é a separação entre os elementos. Como eu quero, nesse exemplo à esquerda aqui, ó, máxima radiação para cima, para θ igual a zero, então eu vou colocar beta-d cosseno de zero mais alfa igual a zero. Cosseno de zero vale 1. Consequentemente, eu tenho que o meu alfa tem que ser menos beta-d. Se eu quisesse radiação máxima para baixo, para θ igual a 180, então é beta-d cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1, então eu tenho alfa igual a mais beta-d. Portanto, para que se tenha radiação longitudinal, os elementos têm que ser alimentados com uma diferença de fase progressiva. E essa diferença de fase é mais ou menos beta-d. É justamente a diferença de fase que a onda, ou atraso de fase que a onda sofre para ir de um elemento até outro, se deslocando ao longo do eixo Z, para cima ou para baixo. Então, essa diferença de fase, no caso aqui, desse exemplo, para θ igual a zero, vai fazer com que todos os elementos se somem em fase quando o campo radiado vai para cima, tá? E para baixo, para as outras direções, eles se cancelam, ou pelo menos se elas têm interferência destrutiva. E aqui é o contrário, tem interferência construtiva para baixo. Então aqui eu tenho alguns exemplos de conjuntos com radiação longitudinal, tá? End-fire. Então, aqui eu tenho um conjunto impresso com 4 elementos, e o que a gente observa é 1, 2, 3, 4 elementos. A excitação ela vem aqui da esquerda, vai se propagando para essa linha de microfita, atinge o primeiro elemento. Ele começa a radiar o seu campo. Depois ela anda uma distância e quando já atingir nesse elemento, ela vai radiar e vai estar defasada em relação ao primeiro. E vai continuar defasada em relação ao anterior. Nesse caso aqui, eu tenho uma diferença de fase progressiva entre os elementos. E o campo radiado vai ser, por exemplo, radiado na direção para a direita, certo? Um outro exemplo de conjunto do tipo End-fire é o arranjo log periódico, a antena log periódica. Nós já estudamos a antena log periódica, né? A antena log periódica é um conjunto de dipolos, todos eles alimentados, só que de tamanho diferente. Então é um arranjo bem diferente do que a gente está estudando aqui. Ainda assim, tá? Eu tenho uma linha de transmissão, cabo coaxial, o sinal vem por aqui e ele vai se propagando ao longo do cabo coaxial e vai chegando à excitação em cada elemento. Significa dizer que o sinal chega primeiro nesse primeiro elemento, chega mais tarde depois e assim vai. Então eu tenho uma diferença de fase progressiva, que nesse caso aqui não é uniforme, na verdade, e esse conjunto ele tem radiação máxima na direção do eixo do conjunto, na direção do maior para o menor elemento. Essa antena log periódica, o objetivo dela é ser banda larga, é a espinha de peixe. Uma antena bastante semelhante a essa, mas não igual, a gente também já estudou, é a antena Yagi-Uda. Então, na antena Yagi-Uda, eu tenho um único elemento excitado, está aqui, é um dipolo de meia onda, no caso aqui, dipolo dobrado, tá? Um bone, depois eu falo mais disso, já tinha falado em outras aulas. Aqui eu tenho o refletor e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 7 diretores. Então, é uma antena Yagi-Uda de 9 elementos, em que só um é excitado e os outros são elementos parasitas. Por que isso pode ser visto como um conjunto? Ora, porque a antena, o elemento excitado, ele irradia uma onda. Essa onda, ela excita, ela induz correntes
em todas as outras varetinhas. E como eu tenho várias varetinhas, próximo, cada uma delas com uma corrente induzida, todo mundo radia junto como um conjunto, tá certo? Só que o sinal que sai aqui do elemento excitado, ele chega primeiro nos elementos que estão mais próximos e demora mais para chegar nos elementos que estão mais longe. Então existe uma diferença de fase nas correntes em cada elemento. É uma diferença de fase progressiva que faz com que eu tenha uma radiação para a direita ao longo do eixo do conjunto. Então é um conjunto com radiação longitudinal, end fire. Tá? Isso pode ser visualizado, a gente já viu isso na aula sobre antenas Yagi-Uda, da seguinte maneira. Considerando apenas uma antena Yagi-Uda com 3 elementos, o elemento excitado está em vermelho, certo? Ele radia uma onda e essa onda está aqui em vermelho, radia igualmente para os dois lados, né? É uma antena omnidirecional, então o vermelhinho radia para os dois lados. E ele induz correntes na antena em azul, que é só uma varetinha, um único diretor. Está aqui o campo, então, radiado pela antena azul, desenhado também em azul. E no refletor tem aqui um azul mais clarinho, radiado no azul mais clarinho. Se eu somo a contribuição de todos os elementos, tanto do elemento excitado quanto dos outros dois, para a direita eu tenho um reforço de sinal. Aqui esse verde limão, aqui esse verde mais intenso, um sinal forte. Então isso corresponde a um grande lóbulo para a direita. Para a esquerda eu tenho interferência destrutiva, o enfraquecimento. O verdinho aqui está bem fraco, então eu tenho alguns lóbulos, né, menores, mas então eu consegui, a antena Yagi-Uda pode ser vista como um conjunto com radiação longitudinal, a antena log periódica também. E quanto à diretividade, quem é mais diretivo, o figo ou o disco? Tá? Bom, o figo é mais diretivo. Para um conjunto com radiação longitudinal composto de N fontes isotrópicas, considerando ainda que cada elemento é uma fonte isotrópica, a diretividade é 4N/d sobre lambda. No caso anterior, radiação transversal, broadside, aqui em vez de 4 era 2. Então, para o mesmo número de elementos, quando eu tenho um conjunto com radiação longitudinal, a diretividade é o dobro da do transversal. O figo é mais diretivo do que o disco. De fato, o disco ele espalha para várias direções, o figo concentra numa direção única, tá certo? Se a separação for lambda sobre 4, só para fazer uma conta bem simples aqui, tá? D igual a lambda sobre 4, eu tenho que a diretividade é exatamente igual ao número de elementos, D igual a N. Então aqui ó, eu tenho um conjunto com radiação transversal, tá? A diferença de fase entre eles corresponde a 90 graus, na verdade menos 90 graus, então eu tenho uma radiação para cima. N, 9 elementos, diretividade igual a 9. Nesse caso, 9 elementos, o comprimento total do meu conjunto é 2 lambda. Se eu tiver 17 elementos, claro que eu vou ter um conjunto bem mais comprido, mas ele vai ser mais diretivo, certo? Então a diretividade aumentou de 9 para 17, aumentando para 25 elementos, aumentei ainda mais, então o meu figo está ficando cada vez mais esticado, mas o meu conjunto é cada vez maior. E por fim, um conjunto com 33 elementos, eu tenho um diagrama muito mais diretivo, mas o preço a pagar, muito mais elementos e um comprimento de conjunto bem maior. Como antes, o princípio de multiplicação dos diagramas é válido. Esses diagramas aqui foram obtidos supondo todas fontes isotrópicas. Na prática não é assim, eu vou utilizar, sei lá, um elemento dipolo, por exemplo. Como que eu vou posicionar o meu dipolo para obter radiação máxima para cima? É bem óbvio que se eu utilizar esse dipolo colocado aqui na vertical, o dipolo na vertical radia 0 para cima. Na hora que for 0 para cima, a hora que eu multiplicar, ele vai matar o conjunto. Então aqui ó, o elemento está atrapalhando o conjunto. Nesse caso aqui, o elemento tem máximo para cima. Tá? Aí para baixo, o elemento tem máximo, mas o conjunto tem 0. Então na hora que eu multiplico os dois, eu tenho uma diretividade ainda maior do que esse valor para cima. Não chega a ser o produto das diretividades do fator de conjunto pelo elemento, mas é uma diretividade que é maior do que essa daqui, porque essa daqui considera elementos isotrópicos. Então, esse daqui não é apropriado, esse daqui é apropriado. Assim como a gente tinha visto no caso anterior, é possível também que apareçam lóbulos indesejáveis, tá? Os lóbulos de espaçamento ou lóbulos de grade, os grating lobes. Então, correspondentes a esse
pico aqui em menos 2π e esse pico aqui em 2π. Então, para que a gente não tenha esses lóbulos indesejáveis, de amplitude tão grande quanto a amplitude do lóbulo principal, eu tenho que fazer com que o meu único máximo esteja associado a π igual a zero, e não a outros valores múltiplos de 2π. Tá certo? Então, o módulo de π tem que ser menor do que 2π. No caso do conjunto com radiação longitudinal, o alfa é mais ou menos beta-d. Mais se eu quero para baixo, menos se eu quero para cima. Então, é mais ou menos beta-d. Vou substituir aqui. Então, essa restrição tem que ser válida. Beta-d é número real, positivo. Então, pode sair do módulo em que beta é 2π sobre lambda. E aqui está. O meu cosseno de θ, o meu ângulo θ, o ângulo de elevação, varia desde lá de cima, θ igual a zero, até lá embaixo, θ igual a 180. O valor máximo que esse módulo pode assumir, tá, é igual a 2, certo? Então, considerando aqui esse valor máximo, mesmo com esse valor máximo aqui, eu não posso atingir para nenhum valor de θ, eu posso atingir 2π. Nem esse 2π, nem esse menos 2π aqui. Então, substituindo aqui 2 no lugar do módulo, simplificando, eu tenho que, para evitar lóbulos de grade, lóbulos de passamento, grating lobes, lóbulos indesejáveis com amplitude enorme, tão grande quanto os lóbulos principais, a separação entre os elementos tem que ser menor do que lambda sobre 2. Tá? Então aqui, ó, vamos supor que eu tivesse escolhido d igual a lambda sobre 2. Não estou obedecendo a restrição. Então aqui vai aparecer grating lobes. Tá? Para d igual a lambda sobre 2, bom, se eu quisesse radiação para θ igual a zero, o meu alfa é igual a menos beta-d, daria menos π. Certo? Se eu quisesse radiação para baixo, para θ igual a 180, eu teria que usar um ângulo com sinal trocado, um alfa com sinal trocado. O problema é que menos π e π, na verdade, são o mesmo ângulo. O ângulo de menos 180 graus e o ângulo de mais 180 graus são rigorosamente o mesmo ângulo. Então, nesse caso, eu vou ter tanto o máximo para θ igual a zero, quanto o máximo para θ igual a 180 e apareceu o grating lobes. Eu queria, ó, um figo, apareceram dois figos opostos pelo decilo e pelo vértice, tá? Todos namorando. Não era o que eu queria. Tá certo? Então, para evitar isso, eu faço com que d seja menor do que lambda sobre 2. De novo, é claro que se eu escolher elementos diretivos que só tem bastante radiação para cima e nada para baixo, na hora que eu faço o produto dos diagramas, isso vai me ajudar. Certo? Então, mais uma vez, o efeito dos grating lobes pode ser minimizado usando elementos diretivos, fazendo com que, por exemplo, não radie nada para baixo. Certo? Então, vimos dois tipos de conjuntos. Radiação transversal, exemplo, caso 1, né? Radiação transversal. Longitudinal agora, o exemplo 2. Só que esse exemplo de conjunto com radiação longitudinal que a gente obteve aqui, não é o que permite a maior diretividade possível. É possível aumentar a diretividade, tá? ainda ter um conjunto com radiação longitudinal. Esse conjunto com radiação longitudinal que a gente viu, conhecido como conjunto com radiação longitudinal ordinário. É o basicão, tá? E a diferença de fase é mais ou menos beta-d. É possível aumentar a diretividade. Então agora a gente vai falar sobre o conjunto com radiação longitudinal com diretividade aumentada, tá? Conhecido como conjunto de Hansen-Woodyard. Tá? São as pessoas que desenvolveram a ideia por trás desse tipo de conjunto, arranjo. Então, para o conjunto com radiação longitudinal, se a separação for por volta de lambda sobre 4, isso é um pré-requisito, pode-se obter um aumento na diretividade, modificando a defasagem entre os elementos conforme essas equações. No caso 2, radiação longitudinal ordinário, era apenas menos beta-d, se eu quisesse para cima, ou mais beta-d, se eu quisesse para baixo. Agora, eu adicionei uma fase adicional aqui, um termo adicional. Π sobre n, π sobre n. N é o número de elementos. Por que π? Na verdade, tem várias aproximações até chegar aqui. Tá? Aqui não era π, era um número próximo de 3, que arredondaram para π para ficar mais bonitinho. Tá? Na própria dedução dessas equações, tem muitas aproximações. Uma delas é que a distância não pode ser muito longe de
espaçamento não pode ser muito longe de lambda sobre 4. Então, eu vou fazer uma comparação entre o caso anterior, conjunto com radiação longitudinal ordinário, e agora o conjunto com diretividade aumentada, supondo que eu tenha 10 fontes isotrópicas separadas por lambda sobre 4. Esse daqui é o conjunto com ordinário, o basicão. Então, a diferença de fase, usando essa equação aqui, ó, bom, lambda sobre 4 é 1/4 de ciclo, 90 graus, um sinal trocado menos 90 graus. A diferença de fase progressiva entre os 10 elementos, cada um deles, é de menos 90 graus. Eu tenho um diagrama cujo ângulo de abertura de meia potência é de 74 graus, tá? A diretividade é 11. E aqui eu tenho lóbulos laterais, e o nível de lóbulo lateral aqui é de menos 13,5 dB. Esse lóbulo secundário aqui, o maior, ele está 13,5 dB abaixo do lóbulo principal. Utilizando o conjunto com diretividade aumentada, com o mesmo número de elementos, com o mesmo espaçamento, a gente já verifica claramente pela figura que o diagrama é mais estreito. Então, de fato, eu obtive uma diretividade maior. Ela saiu de 11 e foi para 19. Simplesmente alterando a diferença de fase progressiva de menos 90 para menos 108 graus. Menos 108 graus deve ser esse termo aqui, ó, π sobre n. π é 180 graus, dividido por n, número de elementos 10 graus, eu tenho 18 graus a mais. Então aqui era 90 mais 18, 108 graus. Eu obtive então um diagrama mais estreito, o ângulo de abertura de meia potência agora é de 37 graus, comparado com 74, realmente é mais estreito. A diretividade é, sem dúvida, maior e o preço a pagar por isso foi um aumento do nível do lóbulo secundário. Antes, o lóbulo secundário estava 13,5 dB abaixo do lóbulo principal. Agora está apenas 8,9 dB abaixo. Então, eu aumentei a diretividade, mas o preço que eu paguei foi aumentar o nível de lóbulo lateral. Quanto é a diretividade desse conjunto de Hansen-Woodyard? Eu já coloquei aqui, tá? A expressão, supondo uma separação aproximadamente lambda sobre 4, n fontes isotrópicas, ele é cerca de 80% a mais do que do conjunto com conjunto ordinário, tá? Conjunto de radiação longitudinal. Então ele multiplica por 1,8. Então aqui, ó, eu tenho alguns exemplos, tá? De conjunto com diretividade aumentada. Eu posso construir uma antena helicoidal, a gente já tinha falado sobre a antena helicoidal, radiando na direção normal, né, perpendicular ao eixo do conjunto. Mas eu posso visualizar essa antena helicoidal, tá, como sendo um conjunto com radiação longitudinal e mais ainda com diretividade aumentada, quando ele opera no modo axial, radia na direção do eixo. Então nós já tínhamos visto aqui, a onda vem por aqui, do cabo coaxial, e ela vai se propagando ao longo da hélice. Quando essa separação entre cada espira, como se fosse cada elemento do conjunto, aproximadamente lambda sobre 4, é possível projetar as dimensões da hélice de maneira a que ela obedeça aos critérios de um conjunto com diretividade aumentada. Então isso é feito, por exemplo, no projeto de antenas helicoidais operando no modo diretivo, no modo axial. Tá certo? Então aqui a gente dá uma pausa também. Na aula que vem a gente vai continuar estudando os conjuntos, os arranjos de antenas, mas dessa vez com direção de máxima radiação para um ângulo θ arbitrário. Tá bom, pessoal? Até lá então!